Olá, meus amigos e minhas amigas. Prestem atenção neste mistério, mas principalmente na revelação do mistério. Veja bem, nós somos criadores de duas realidades. O consciente é o criador desta realidade, ao passo que o subconsciente é o criador do mundo dos sonhos. No mundo dos sonhos, nós não temos consciência de quem nós somos na essência. Apesar de nós sermos o criador do subconsciente, dentro do sonho nós se encontramos inconsciente em relação à nossa verdadeira identidade. E o mesmo ocorre em relação a Deus. Deus é o criador de duas realidades, do plano espiritual e do mundo físico. O único problema é que no mundo físico, Deus não possui consciência de quem ele é, pois aqui no mundo físico, Deus se fez carne. Toda a carne é Deus em manifestação. Em outras palavras, podemos entender perfeitamente por que Deus perdeu a sua autoidentificação com o Espírito neste lugar, pois o Verbo se fez apenas carne. Em outras palavras, podemos entender perfeitamente por que há tantas contradições em relação a um único Deus, que se fez dois, pois Deus é espírito, mas também é carne. Veja, meu amigo. No livro de Atos, capítulo 3, versículos 15, diz: Vós matastes o autor da vida. Como pode Deus ter morrido, se Deus é espírito? A resposta é simples. Aqui neste lugar, Deus se fez apenas carne. Toda a carne é Deus em manifestação. Embora Deus seja um espírito, neste lugar Deus se encontra inconsciente em relação à sua verdadeira identidade espiritual, pois estamos falando de nós. Nós somos Deus em manifestação. Uma vez que Deus se fez carne, podemos entender perfeitamente porque nós não conseguimos se reconhecer através do Espírito. Até porque no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16, diz: O único que é imortal e habita em luz inacessível. Porém, Deus também se encontra neste lugar, porque ele se fez carne. Deus é criador de dois planos, o plano espiritual e o plano físico. O plano espiritual, Deus se encontra consciente de quem ele é na essência. Porém, aqui neste lugar, Deus perdeu a sua autoidentificação com o Espírito. Assim como nós somos os criadores exatamente da nossa realidade, ao passo que somos criadores também do subconsciente. Mas, embora sejamos criadores do nosso subconsciente, do nosso próprio sonho, lá dentro do sonho se tornamos inconscientes em relação à nossa realidade. O mesmo ocorre, repito, em relação a Deus, pois este é o sonho de Deus. Prova disto, meu querido amigo, aqui há um poder agindo aqui neste lugar, que nós chamamos de Deus. Este poder é a vida mortal. A vida mortal é o Deus que nós somos capazes de reconhecer através da carne. Prova disto é que no livro de Isaías, capítulo 45, versículo 7, diz: Eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. O Deus deste lugar faz o bem e o mal, simplesmente porque o Deus deste lugar é dual. Sim, no livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6, diz: O Senhor é quem tira a vida e quem a dá. Vida e morte estão se alternando neste lugar, simplesmente porque o Deus deste lugar é exatamente a vida orgânica. As leis da física estão operando sobre tudo que se encontra neste plano físico. Há uma única consciência gerenciando absolutamente tudo neste lugar, mas não a consciência do Deus Altíssimo, e sim o subconsciente de Deus, que é referente à nossa mentalidade da carne. Nisto podemos entender porque agimos por conta própria, independentemente de Deus ser o Criador de todos nós, pois o mesmo ocorre em relação ao nosso sonho. Embora uma única mente seja o Criador de todas as pessoas que se encontram dentro do sonho, todas as pessoas podem agir independentemente da vontade do Criador. Neste caso, o mesmo ocorre em relação a Deus, pois este é o sonho de Deus.
Por isso, meu amigo, preste atenção. No Evangelho de João, no capítulo 10 e no versículos 28, diz: Eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca morrerão. Deus, ele concede a vida eterna. Mas veja bem, aqui tudo que existe é a vida mortal. São duas realidades distintas uma da outra. Quando diz no livro de Atos, capítulo 3, versículos 15, vós matastes o autor da vida, isto é uma metáfora. O autor da vida morreu automaticamente quando ele se fez carne, pois a carne não possui vida em si mesma. Se não possui vida em si mesma, podemos entender que o autor da vida, ele perdeu a sua vida quando ele entrou neste sonho, pois este é o sonho de Deus. Estamos falando exatamente de mim e de você. Prova disto é que no livro de Atos, capítulo 17, versículos 27 e 28, diz: para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando, o pudessem achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Nós vivemos, nos movemos e existimos exatamente através deste corpo que é Deus em manifestação, pois este é o sonho de Deus. Sim, meu amigo. E você é a inconsciência do Senhor, agindo através deste corpo. Por isso você pode praticar o mal, mesmo sendo Deus, pois aqui Deus perdeu a sua autoidentificação com o Espírito. Por isso os seres humanos são capazes de agir independentemente da vontade do Criador. Preste atenção. Livro de Efésios, capítulo 4, versículo 6. Disse Paulo: há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Deus está agindo exatamente através de todos nós, assim como você também está agindo através de todas as pessoas dentro do seu sonho. O único problema é que, dentro do seu sonho, você se encontra inconsciente em relação à realidade. Neste caso, dentro do seu sonho. Embora você esteja agindo através de todos, você se encontra inconsciente. O mesmo ocorre em relação a Deus aqui. Deus não possui consciência a respeito de si mesmo, pois você não é capaz de se reconhecer através do Espírito. Isso testifica que Deus perdeu a sua autoidentificação com o Espírito, meu amigo. Pois no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, diz que o Verbo se fez carne. Ele perdeu a sua autoidentificação com o Espírito. Neste caso, preste atenção. Não é você que está agindo através do corpo, pois você não é esta mentalidade da carne, e sim o próprio Espírito de Deus que está tendo uma experiência inconsciente através do corpo. Se você está tendo uma experiência inconsciente através do corpo, podemos entender perfeitamente que você nunca pensou e nunca agiu de forma literal através deste corpo, pois você não é o corpo, e sim o espírito que se encontra dormindo através do corpo. Por isso diz as Escrituras: desperta tu que dormes. Veja, meu amigo, no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 3, diz: então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. O Espírito de Deus está agindo através do corpo, de forma inconsciente. Assim como você está agindo dentro do sonho, de forma inconsciente, pois dentro do sonho você perde a sua autoidentificação com a realidade. O mesmo ocorre aqui em relação a Deus. Por isso, no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63, diz: é o Espírito que dá a vida. A carne para nada se aproveita. A carne é apenas ilusão. Sim, pois este é o sonho de Deus. A carne não possui vida em si mesma. A vida do corpo é o Espírito. Neste caso, podemos entender perfeitamente, porque no Evangelho de João, capítulo 4, versículos 24, diz: Deus é Espírito. A vida do homem é o Espírito de Deus. Neste caso, não há como o ser humano morrer. O que morre é a ilusão, gerenciada pelo corpo. Mas a autoidentificação do espírito permanece inalterada com a morte do corpo. Pois no livro de Efésios, capítulo 4, versículos 4 e 6, diz: há um só espírito, um só Deus, uma única realidade espiritual, tendo uma experiência inconsciente através do corpo. Este é o sonho de Deus. Por isto, existe tanta contradição, pois Deus é o criador de duas realidades.
O Deus espiritual, ele se encontra no reino dos céus. O Deus de amor, o Deus puro, o Deus eterno, o Deus imutável, se encontra no reino dos céus. O Deus deste lugar é a vida humana, que muda, que morre, que fica se alternando entre vida e morte. Morte e vida fazem parte do Deus deste lugar, pois o Deus deste lugar é uma ilusão. Preste atenção. Este é o sonho de Deus. Dentro deste lugar, Deus é mortal, porque estamos falando de mim e de você. Tudo que se encontra neste plano físico está se alternando, se modificando. Nada é permanente neste lugar. Porém, Deus na eternidade é imortal e eterno. Porém, aqui ele é mortal. Por isto mataram o autor da vida. Veja, meu querido amigo. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 24 diz: Por isso eu vos afirmei que morrereis em vossos pecados. Se vós não credes que eu sou, certamente morrereis em vossos pecados. Você irá morrer na ilusão da carne, se você não acreditar que você é o próprio Deus, tendo uma experiência inconsciente através do corpo. Pois este é o sonho de Deus. Livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 13, diz: Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro homem e o último. Deus é todos os seres humanos, assim como você é todos que se encontram dentro do seu sonho. Todos são um só. Todos nós somos um em Deus, e Deus é exatamente um através de todos nós neste lugar. Prova disso é que no livro de Isaías, capítulo 45, versículo 5, diz: Eis que eu sou o Senhor, e não existe nenhum outro. Além da minha pessoa, não há Deus. Espera aí. Além da pessoa de Deus? Mas quem exatamente é a pessoa de Deus? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, foi o verbo que se fez carne. Livro de Atos, capítulo 17, versículos 28, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Nós vivemos, nos movemos e existimos através deste corpo que é Deus em manifestação, pois foi o verbo que se fez carne. Então, repito, o livro de Isaías, capítulo 45, versículo 5, diz: Eis que eu sou o Senhor, e não existe nenhum outro. Além da minha pessoa não há Deus. Além deste corpo, neste lugar não há Deus. Pois nós, os seres humanos, somos Deus em manifestação, tendo uma experiência inconsciente através do corpo. Por isso, diz as Escrituras, desperta tu que dormes. E para finalizar, livro de Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vós? Este é o corpo de Deus. E quem habita este corpo é o Espírito do Deus vivo, que é a nossa verdadeira identidade espiritual. Pois nós não somos o corpo, e sim o Espírito que está no corpo. E o Espírito que está neste corpo é exatamente o Espírito de Deus, pois todos nós, repito, somos Deus em manifestação. Por isto há tantas contradições. Dois Deus, um Deus da realidade espiritual e um Deus deste plano físico, se alternando, vida e morte, morte e vida. Preste atenção, reflita com extrema atenção e até o próximo vídeo.